Boa noite, galera. Hoje nós vamos estudar o versículo 15 do Salmo 119, continuar os estudos desse salmo. Antes de começar, a gente vai ouvir a musiquinha. Quem for entrando já pode, por favor, compartilhando a live e marcando as pessoas. Bom, repetindo, já que geralmente não tem muita gente no começo da transmissão, vamos compartilhando ao longo da live e marcando pessoas. Hoje eu estava até comentando com o pai, seria muito legal se as pessoas que estavam semana passada estivessem hoje, porque hoje vai ser um estudo bastante voltado ao que a gente tem estudado nos últimos versículos, né? A gente vai voltar algumas vezes, vai repetir alguns versículos que a gente leu, a gente vai tentar entender e criar construir uma coisa mais unificada com todos esses 14 estudos que nós tivemos antes. Até porque o versículo de hoje faz muito isso, né? No versículo 15, ele diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Então, a gente nos remete ao versículo 12, o versículo 12 nos remete aos primeiros versículos, então a gente vai tendo essa conversa com todos esses versículos anteriores. E eu queria começar pedindo para o pai fazer uma oração para o Espírito nos guiar nesse estudo.
Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, que a Tua palavra, Senhor, venha e fale aos nossos corações, não o que nós queremos, mas o que Tu queres que fale na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito. Abençoa o estudo dessa noite, abençoa as pessoas que vão ouvir, que a palavra toque em seus corações e assim mude as suas vidas. Faz de nós verdadeiros adoradores. Opera, Senhor, nessa noite, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como falei, hoje a gente vai continuar puxando algumas coisas passadas. A gente sempre dá uma citada, né? Tanto eu quanto o pai, a gente faz bastante isso de citar alguma coisa que aconteceu na semana passada, alguma coisa que aconteceu há 2 semanas atrás, porque esses estudos, como eles são... a ideia da exposição é tu pegar um versículo e tu expor ele, né? Esmiuçar ele e ver o que tem por trás dele. E eventualmente a gente vai encontrar muito disso, de um versículo fazendo referência a outro, que alguma coisa que está escrito antes, esse versículo fazendo referência ou sendo referenciado muito tempo depois. Isso acontece muito no Novo Testamento. Paulo costuma citar muitos versículos antigos. A gente consegue fazer toda essa caminhada, e hoje a gente vai fazer bastante isso, não só em relação ao versículo 15, mas sim em relação aos 15 versículos, aos 16, eu vou citar um pouco próximo também. Então, aos 16 primeiros versículos, que são os dois. Na semana que vem a gente vai terminar a segunda letra, né, do alfabeto hebraico. A primeira letra é Aleph, que foi o pai que fez. Eu só fiz a última live, e desde que começou o Bet fui eu que fiz todos. Semana que vem vai ser eu também, a princípio, então eu vou fazer toda a letra Bet, pelo menos. A princípio vou fazer todo o Salmo 119, né, se Deus quiser, mas o que tá... Por enquanto, que a gente tem certeza é o que hoje eu tô fazendo e que eu fiz os anteriores, né? Depois disso não tem como ter certeza de nada. Mas enfim, deixando a brincadeira de lado, eu queria voltar um pouco no assunto da semana passada sobre riquezas, porque a gente conversou muito semana passada sobre como a gente tem visto errado, como nós como cristãos estamos colocando o valor errado na palavra riqueza, ou dando significado errado para a palavra riqueza. Nós temos visto riqueza como dinheiro, né? Excesso de dinheiro é riqueza, mas a gente reconhece, linguisticamente falando, que existem outras riquezas. Tanto que a gente fala que eu sou rico em alegria, sou rico em amizades, eu sou rico em bons momentos, rico em memórias, rico nisso, rico em aquilo. Então, o significado de riqueza é essa abundância, né? Não é necessariamente ter muito dinheiro. Eu vou até pesquisar o significado de riqueza aqui para ter certeza. O que é rico? Grande quantidade, posses, bens materiais. Se relaciona sim com bens materiais, mas a gente usa muito linguisticamente para falar de outras coisas, né? De bens não materiais. Por causa do conceito disso, né? Do conceito da palavra, de ser o excesso de posses. E a gente fala do excesso de posses não materiais também, usando essa palavra, porque é uma palavra muito rica, né? Fazendo uma brincadeira com a palavra, é uma palavra muito rica em significado, muito profunda, de falar não só de ter posses, mas de ter muitas posses, né? Mas a parte mais difícil foi o nosso foco da semana passada, né? A parte mais pesada, de dizer, nós estamos focando a coisa errada, nós estamos botando um significado, a gente está tendo como riqueza a coisa errada, coisa que não era pra gente ter como riqueza. A nossa riqueza deveria ser a vontade de Deus. Mas hoje a gente não vai enfatizar o que nós temos colocado como riqueza, nem o que nós devemos colocar. Isso foi o que nós falamos semana passada. Nós já falamos sobre não colocar dinheiro, não colocar bens materiais, não colocar família, não colocar nada que não seja a vontade de Deus em primeiro lugar. E nós também falamos sobre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Hoje eu quero enfatizar o como colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu quero buscar aprender com esse salmista que fez um salmo de 176 versículos, exaltando e glorificando a palavra de Deus. A gente até comenta que desses 176 versículos, apenas 2 não citam algo que faz referência à lei, vontade de Deus, decretos, mandamentos, testemunhos, a lei,
preceitos, várias palavras sinônimos que querem dizer a mesma coisa. Apenas 2 versículos não tem isso. E eu notei que alguns versículos falam mais de uma vez. Então talvez até tenha mais de 176 menções, né? Isso é muito interessante. Tem muita menção à vontade de Deus aqui. Então a gente entende que, cara, se tem alguém que pode nos ensinar sobre considerar a palavra de Deus a nossa riqueza, a vontade de Deus a nossa riqueza, esse alguém é esse salmista. Então, a minha intenção é tentar verificar, sem dizer quem ele é, né? Isso foi um exercício que eu vi o Jonas Madureira fazer. Eu quero de buscar quem o salmista é, não historicamente, não arqueologicamente, não tentar entender quem foi a pessoa humana que escreveu aquele livro, esse salmo, e sim quem ele era como cristão, quem era o cristão que escreveu isso aqui, quais eram os pensamentos dele, quais eram as vontades dele, quem ele era, o que o texto dele diz sobre ele, não quem ele era, mas o que o texto dele diz sobre ele. O Salmo 119 é uma oração, basicamente. É uma oração poética, ela foi feita com o intuito de ser decorada, né? Então, mas ela fala muito como uma oração em vários momentos. E é muito interessante a gente entender que a nossa oração diz muito sobre o que a gente é, o que a gente pede, o que a gente agradece, por quem a gente pede, de quem a gente fala, da nossa entonação quando nós pedimos ou falamos alguma coisa, da maneira como a gente trata a Deus. Isso tudo revela muito sobre nós, sobre quem nós somos e quem nós pensamos que somos. E esse Salmo 119 fala muito sobre o salmista, sobre quem ele é e sobre quem ele pensa que é. E eu quero apontar lá para o final, não para o final, né, mas para o meio do Salmo. O salmista fala sobre as consequências de colocar, de meditar na lei, né? Porque a gente está falando de meditação em lei. Quais são as consequências de meditar na lei, de considerar a vontade de Deus a maior riqueza dele? A gente já leu esses 4 versículos e a gente vai ler de novo, a partir do 97. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. O teu mandamento me torna mais sábio que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, e sou mais entendido do que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. A gente já leu esse trecho antes, e talvez ele seja o maior reflexo, a maior consequência de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, a maior consequência do que o salmista teve como resposta de fazer essa busca, né? Esse homem, o homem que escreveu esse salmo, ele tem muito a ensinar pra gente sobre amar a palavra de Deus, sobre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e tudo mais. A gente tem muito a aprender com ele. Se tem alguém que pode nos ensinar isso na Bíblia, é esse salmo. Sobre esse amor, sabe? Sobre essa dedicação à palavra. E eu queria convidar a gente para, durante esses estudos, buscar isso. Buscar entender por que ele ama tanto e como que ele chegou em todo esse amor. A gente já viu que esse amor é importante, a gente já viu que considerar a palavra a nossa riqueza é muito importante. Mas por quê? Né? O que a gente pode fazer para chegar nesse ponto? Eu quero fazer um negócio diferente hoje, pai. Eu quero pedir. Eu não sei quantas pessoas tem na live, posso até ver aqui. A gente tem, eu acho que a gente tem poucas pessoas, mas essas poucas pessoas que tem na live, se estiver ouvindo, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que a gente pode fazer. Enquanto eu estiver falando aqui, vão escrevendo o que vocês acham que a gente pode fazer para colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, para colocar ela como nossa riqueza. Enquanto eu vou falando, vocês podem ir escrevendo aí, se vocês quiserem. Eu estou tentando fazer isso para incentivar essa interação. Semana passada foi muito bom a interação, mas ultimamente estava sendo meio fraco. E eu queria bastante conversar com as pessoas que estão aqui, porque eu não faço isso tudo só para mim. Faço também para mim, mas não só para mim. Eu queria saber o que vocês pensam. Então, se for possível, comentem aí o que vocês acham que a gente pode fazer. Enquanto isso, eu vou continuar o estudo, enquanto vocês escrevem aí. Eu tenho fé que pelo menos alguém vai escrever alguma coisa. A intenção do Salmo 119, como a gente já viu antes, é ser decorado, né? E eu acho interessante trazer uma curiosidade. A palavra decorar vem do latim e ela significa decoração, decorar.
E o coração como sede da afetividade, né, dos sentimentos, da inteligência e da memória. Não o coração órgão, mas o coração como os antigos viam ele, né? O coração é o lugar onde os nossos sentimentos ficam. É o lugar onde o nosso entendimento fica, onde a nossa dedicação, a nossa inteligência fica. É quase o que nós temos hoje como cérebro, né? A gente sabe que hoje é o cérebro, a gente fala que a mente faz essas coisas. Mas antigamente era dito muito o coração. E o latino não é uma língua muito nova, né? Então, provavelmente por isso que manteve essa estrutura de decorar significa guardar no lugar de afetividade, guardar no lugar da inteligência, guardar no lugar de memória. Então, sim, é feito para ser decorado, tanto que ele usa muito conceitos poéticos do hebraico, justamente para ser facilmente decorado. E hoje não tem muito isso refletido no nosso salmo, porque a língua é muito diferente, e para manter a estrutura base, para manter o que está sendo dito, a gente perde um pouco disso, mas não impede a gente de tentar decorar. Como eu falei, ele é muito conciso, esse salmo. A gente lê a primeira letra, e daí na segunda letra a gente já tem várias referências à primeira letra, na terceira letra a gente vai ter muitas referências às duas primeiras. Então, conforme tu vai decorando, se tu for decorando letra por letra, vai acabar ficando fácil de decorar todo o salmo, entendeu? Porque ele é feito para isso, ele é feito pra gente decorar ele. Ele tem várias referências feitas para memorização. E essa vontade de transmitir esse amor dele, do salmista, pela palavra, que nos encanta nesse salmo, né? Esse salmo ele faz promessas do que vai acontecer para quem colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Ele mostra o que ele faz para atingir isso. E ele também cita benefícios, né? Como a gente leu aqueles 3 versículos ali. Se valeu a pena para o salmista, a gente não sabe. Mas a gente sabe que durante o tempo que ele estava escrevendo aquilo já tinha valido a pena. Né? A gente não sabe se valeu a pena depois, mas durante aquele momento ele valeu a pena. Não é à toa que ele escreveu 176 versículos exaltando isso, e ele deu a vida dele para isso durante aquele momento. Então, assim, não existe, eu até tentei fazer uma brincadeira com a minha profissão, né, com o que eu tenho estudado. Não existe nenhum marketing, não existe nenhuma publicidade que consiga roubar um cliente que está tão apegado a alguma coisa. Ele está tão apaixonado pelo salmo, pela lei de Deus, que não tem marketing externo que faça ele ser roubado daquilo. A única coisa que poderia fazer ele se perder desse caminho de paixão pela palavra seria uma falha dessa coisa que ele gosta muito, ou o fim dela, né? Essa coisa acabar talvez fizesse ele esquecer dela eventualmente, assim como uma falha faria ele se decepcionar e fugir, sumir disso. Mas a gente entende que Deus não falha, e nós entendemos que Deus é eterno. Então, existem 2 coisas que poderiam fazer ele se afastar dessa coisa que ele é apaixonado. E nenhuma dessas 2 coisas são possíveis, já que Deus não erra e Deus é eterno. Então, eu acho isso muito interessante. A gente começa a ver que é uma coisa que vale a pena apostar a nossa vontade, onde vale a pena depositar a nossa fé, nossa esperança de alegria e de felicidade. Porque é uma coisa que, quando a gente chegar nesse ponto de estar apaixonado por ela, as chances de nós nos perdermos disso são tão baixas que são só as nossas. Só nós mesmos conseguimos nos fazer se perder nesse caminho. Porque a palavra de Deus não muda, não falha, e ela é verdadeira e é eterna. Isso a gente acredita, né? Como fé. Então, é muito incrível, é uma oportunidade de depositar na coisa certa essa fé. Ao contrário de dinheiro que acaba, que a gente sempre tem que estar correndo atrás, cansa. Ao contrário de pessoas que falham, Deus não falha, Deus não acaba. Isso é muito importante. Mas beleza, o salmista já era apaixonado quando ele escreveu isso, né? Os versículos que a gente leu até agora são de meditação e de dizer que a gente tem que levar isso como a vontade de Deus em primeiro lugar, e também os benefícios de levar a palavra de Deus em primeiro lugar. Mas ele já levava isso, né? Esse salmo nos dá a entender que já era importante para ele quando ele escreveu esse salmo. Mas o que a gente precisa saber hoje, que eu falei que a gente ia enfatizar, é como ele chegou aqui. Como ele chegou nesse momento onde a palavra de Deus já é o primeiro lugar para ele. A resposta
sobre se ele mostra como ele chegou lá, sim, ele mostra. A gente pode ver isso. Eu escolhi versículos anteriores, 3 versículos que a gente leu antes, do 9 até o 12, que eu vou ler aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração eu te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. A gente vê que são vários versos soltos, né? Não são versos que se conversam entre si linguisticamente falando, não tem conexão entre esses verbos. São quatro frases soltas, só que elas conversam entre si em significado, né? Elas conversam entre si. A gente consegue ver aqui que a gente tem que, voltando a caminhar na direção do versículo 15, que a minha intenção foi sair um pouquinho dele, buscar entender essa lei como vontade daquele que é nosso Deus, respeitar ela dessa maneira, né? Meditar na palavra de Deus e respeitar ela como palavra de Deus. É isso que esse salmo de hoje quer dizer. A gente tem que colocar ela no devido lugar dela, que é o nosso coração, né? Decorar, colocar no lugar de afetividade. Meditar diariamente na lei não é fácil. Isso é uma coisa bastante difícil, na verdade. A gente vê aqui várias vezes o salmista, ele pede para Deus ajudar ele, né? No versículo 10 ele fala: de todo o coração te busquei, e daí a segunda parte ele diz: não deixes que eu me desvie. Então ele pede, aqui ele está claramente pedindo ajuda. No próximo versículo ele fala que guardou a palavra de Deus no coração. E daí no 12 ele fala mais alguma coisa, se eu não me engano ainda no 13, não, eu acho que é mais pra frente, na verdade, ou antes, tem vários momentos que ele pede ajuda, né, pra Deus. Eu acho até que é antes, na verdade, lá pelo versículo 9, 9 é o do jovem, se eu não me engano é o 8. Tu pode ver pra mim? Mas procura, tem um bem recente, não sei se é antes ou depois, tem vários ao longo do salmo, mas tem um que a gente conversou recentemente. Eu não sei se foi porque ele está depois ou porque está antes, mas que várias vezes ele pede ajuda para Deus, né? De dizer assim, me ajuda, porque eu sozinho não consigo, sozinho não dá, eu preciso da tua ajuda. Obedecerei a tuas leis, peço-te que não me abandones nunca. Isso, é isso mesmo. Qual que é o versículo? 8. É o 8, tá. Me perdi um pouco, mas é isso. O versículo 8, ele fala também, não me abandones, né? E daí no 10 ele vai dizer, não deixes que eu me desvie. Esse pedido de ajuda é muito importante, a gente enfatizou bastante isso. A gente não consegue sozinho, a gente precisa pedir essa ajuda. Mas vamos lá, não é fácil. Ter respeito pela lei, dizendo que ela é a lei bíblica, respeitar a palavra de Deus como, ela é a palavra de Deus, mas não aplicar ela é até fácil, né? Não é fácil, mas mas é muito mais fácil do que aplicar ela como vontade de Deus na nossa vida. Aplicar ela, isso é muito difícil. Meditar diariamente nela é muito difícil. São exercícios que a gente tem que fazer diariamente para começar a ver isso sendo verdade na nossa vida. Tem algum comentário? Não. O pessoal está quietão hoje. A gente tem falado desde o começo dos estudos que a nossa carne luta bravamente contra o espírito, tentando impedir que a gente seja transformado em pessoas que dão os frutos do espírito, de verdade. Em Gálatas 5, versículo 17, fala que porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então o espírito luta contra a carne, ele tenta fazer nós sermos transformados, mas a nossa natureza, a nossa vontade não deixa, luta bravamente, muito fortemente contra o espírito, para não nos deixar crescer espiritualmente, não nos deixar ter bons resultados nessa busca, né, incessante pela palavra de Deus. Mas se a nossa natureza humana luta bravamente contra o espírito, qual que é a nossa esperança? Onde está a resposta que nós podemos ter
para buscar, né? Porque a gente está tentando buscar, mas é difícil buscar sabendo que não tem esperança. Que a nossa carne vai estar sempre lutando contra o nosso espírito para não deixar essa mudança acontecer. No versículo anterior de Gálatas, ele fala assim: digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Antes de dizer que a carne luta contra o espírito, ele falou: vivam no espírito e vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne. Mas se a gente satisfazer o desejo da carne, se a gente não buscar viver no espírito, nós vamos ficar satisfazendo os desejos da nossa carne, satisfazendo os desejos da carne, alimentando a nossa carne, fortalecendo a nossa carne. E ela vai sempre ganhar do espírito. Se a gente não fortalecer o espírito em nós, a carne vai sempre ganhar, a gente vai sempre cair. Sabe, é o que eu falei esse dia. A gente vive dizendo que a gente está caindo, que a gente está tropeçando, não sei o que, vários termos gospel para pecar, e a gente precisa parar de falar isso. Porque a gente não está tropeçando. Quem está no chão não está tropeçando. Quem está no chão não cai. Já está caído. A gente já está caído. A gente precisa parar de dizer estamos caindo. A gente precisa dizer que, cara, eu não estou vencendo a carne. Ela me derrubou no chão e eu não consigo levantar. Eu penso que eu estou me levantando, mas eu estou com a cara colada no chão. Deus tenha misericórdia da gente. Só que a gente precisa buscar o Espírito, né? A gente precisa buscar colocar o Espírito na nossa frente. Esse versículo 12, o versículo 8, eles falam bastante, o 10 e 8, falam justamente sobre isso, de pedir ajuda para Deus, né? Hoje a gente sabe que é o Espírito Santo que está dentro da gente, como consolador, como transformador das nossas vidas, né? Que ele intercede por nós, a gente sabe de quem é essa obra. Mas antigamente, né, no Antigo Testamento, ele não tinha isso de falar o Espírito de Deus habita em nós, isso não era tão comum quanto é hoje. Então, quando o salmista faz esse pedido para Deus ajudar ele está pedindo para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não começou a existir no Novo Testamento. A gente só tinha entendimentos diferentes, né? Tinha uma revelação diferente. E é justamente esse mesmo Espírito que nós acreditamos que existe hoje, que ajudou o salmista a ter esse amor. E é esse Espírito que ele, sem saber que existia, pediu ajuda, que a gente precisa começar a pedir ajuda. A gente diz que acredita nele, que ele existe, mas a gente esquece de pedir ajuda para ele, de dizer para ele: eu não consigo sozinho, por favor me ajuda, sabe? Mas o versículo 18 de Gálatas 5 também fala uma coisa muito interessante que eu queria destacar. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Eu tenho falado muito sobre a lei, o salmista fala muito sobre a lei. Por que eu puxei um versículo que diz que a gente não está debaixo da lei se a gente estiver no Espírito? Eu estou dizendo que o cara que mais falou bem da lei aqui não estava debaixo da lei, porque se ele viveu pelo Espírito, como eu disse, ele não está debaixo da lei, como disse Paulo. Então, como que eu posso dizer que um cara que ama tanto a lei não está debaixo da lei e viveu pelo Espírito? Bom, é bem simples. A gente não ama algo que nos dá peso. Não tem como a gente amar uma lei que nos dá peso, que nos traz problema, que nos traz dificuldade. A gente não ama uma coisa que faz isso com a gente. Só que a gente não está debaixo da lei quando a gente vive no Espírito. E não estar debaixo da lei nos faz enxergar a lei com outros olhos, com os olhos do Espírito. A gente começa a ver a lei com prazer, não com culpa, e não com obrigação, mas com prazer, com vontade de cumprir a lei, porque a gente respeita ela como vontade de Deus, não como lei, mas como vontade de Deus. E é justamente esse o intuito desse salmo, sabe? Ele fala da lei, mas não porque ela é uma lei, não porque assim, esses são os estatutos que eu preciso seguir, mas assim, cara, esses estatutos, eles revelam exatamente quais são as vontades de Deus para a minha vida. Eu preciso botar isso em prática, porque é a vontade de Deus, a gente respeitar isso não como lei, não como código civil, mas como vontade de Deus. A lei, os preceitos e testemunhos são a vontade de Deus. E é isso que eu tenho tentado enfatizar muito ultimamente. Só que eu percebi, né, e o principal motivo de eu estar tentando uma nova abordagem hoje, eu não sei se eu estou sendo efetivo nisso, mas eu tenho trazido muito peso justamente, falado muito da lei e falado bem pouco, né, falado trechinhos sobre esse conforto que é não estar debaixo da lei. E hoje, a minha intenção hoje era justamente falar sobre isso, sobre entender que meditar e respeitar a lei não vai vir de colocar peso na gente mesmo. Não vai vir de dizer,
meu Deus, eu preciso cumprir a lei, meu Deus, eu preciso ir no culto, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não vem disso. Essa meditação que fala no versículo 15 e esse respeito que fala no versículo 15 não vem de decorar, de ter na cabeça o salmo, e sim de ter ele decorado no coração, no lugar de afetividade, né? A gente precisa começar a botar em prática e amar e pedir para Deus nos ajudar a enxergar a lei com os óculos do Espírito, para a gente poder enxergar ela não como obrigação, porque ela não é obrigação, nós não estamos debaixo da lei. Gálatas 5:18, repito. Se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Acho que é o 8:1 lá, é de Romanos. Romanos 8:1. Não há, para aqueles que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação, a lei não nos condena, ela não é um decreto que nós temos que cumprir, mas a partir do momento que nós somos guiados pelo Espírito, a gente vai começar a ter vontade de fazer a lei, porque a gente vai entender que essa é a vontade do nosso Senhor. Amém. E é só nesse momento que vai começar a valer a pena fazer as coisas, sabe? Antes disso não vai valer a pena. Antes disso vai ser um peso, vai ser doloroso. A gente vai ouvir aquela música que fala de humilhação e a gente vai se sentir mal, porque a gente vai pensar, caraca, Deus quer me humilhar? Deus quer me destruir? É isso que Ele quer? A gente vai ver versículos de exortação e vai dizer, meu Deus, por que Deus é tão grosso? Por que Deus é tão mau? Por que Deus é tão bruto com a gente? Mas não é isso, não é essa vontade. É dizer, gente, pelo amor de Deus, eu não fiz essa lei. Deus grita desesperadamente, eu não fiz essa lei para vocês seguirem como lei, e sim para vocês terem ela como guia da vida de vocês, para ter uma boa vida. Uma vida que mesmo quando tudo parecer errado, vocês entenderem, gente, isso aqui é a vontade de Deus. Sabe, a minha situação atual é uma revelação de Deus. A natureza, a ciência é uma revelação de Deus. Só que a gente tem fugido muito disso e tem justamente cometido o mesmo erro que eu acho que eu cometi nas últimas semanas, de enfatizar a lei como lei e só a lei como lei e mais nada, sabe? A lei é uma revelação da vontade de Deus, é isso que ela é. A gente precisa ter a lei como revelação da vontade de Deus. A gente cumpre ela não por obrigação, mas por amor. Se não for por amor, não vale a pena, sabe? A gente tem falado também sobre a quarta solidária, né? Que hoje de tarde aconteceu. Eu sempre tenho falado sobre a quarta solidária, porque ela fala sobre amor. E mesmo que eu tenha usado uma abordagem que eu considero errada em relação à lei, eu sempre tenho tentado enfatizar pelo menos um pouco sobre o amor, sobre o Evangelho ser sobre amor. Ele é sobre essa lei que a gente tem que a lei condena, né? Se a gente não cumprir, a lei condena. Mas a condenação já acontecia, a lei é um guia para dizer assim, olha, vocês estão condenados, mas essa lei aqui é para ajudar vocês a não viver como condenados, porque eu escolhi vocês para não serem condenados. Eu escolhi Israel para ser o meu povo, eu vou salvar vocês. Então, não vivam como os condenados, vivam do meu jeito, porque vocês não são condenados, vocês são o meu povo. E isso foi expandido, né, no Novo Testamento. A ideia não era ser exclusivo no Antigo Testamento, mas o povo de Israel fez ser exclusivo, então no Novo Testamento foi expandido. Eu acho até interessante acrescentar nisso, o fato de que os apóstolos que ficaram... Os 12 apóstolos, né? São os 11 originais, mais quem é o outro? Paulo. Não, o outro que foi escolhido em Atos. No começo de Atos. Peraí, só um pouquinho. Esqueci o nome dele agora. No começo de Atos, eles escolhem um apóstolo para substituir Judas, tá? Então, esses 12 apóstolos, os 11 originais e o 12º que foi escolhido para substituir Judas. A Bíblia nos mostra mais ou menos que eles tinham certa relutância em sair de Jerusalém, em sair dos povos judeus. E foi por isso que Deus, e para isso Deus escolheu Paulo, né? Para fazer esse trabalho que eles não estavam fazendo, de sair e levar para os gentios. Tanto que Paulo se considera o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo que, enquanto os 12 estavam cuidando do povo lá na Judéia, ele disse assim, eu vou sair daqui, eu vou cruzar esse continente inteiro levando o Evangelho. Matias foi o 12º, foi escolhido no lugar de Judas. Então a gente vê que essa relutância de expandir não aconteceu só no Antigo Testamento, mas no Novo também, porque os 12 apóstolos que eram judeus, eles tinham
muita relutância em expandir esse evangelho. E talvez o cara mais chato em relação a Israel como povo, que era o fariseu Paulo, ele foi o cara que foi usado para levar para fora. Então, esse negócio de abençoar, de levar para fora, de levar amor, em Tiago a gente vê que a verdadeira religião é cuidar dos pobres, das viúvas e dos estrangeiros. A gente falou sobre isso ontem também. Cara, esse amor não condiz com fazer a lei por obrigação. Então, ou tem alguma coisa errada, ou alguma coisa errada na escritura, ou alguma coisa errada na nossa interpretação da escritura. E eu sempre tendo a acreditar na segunda hipótese, que a gente está entendendo alguma coisa errada. E o que eu acho que a gente está entendendo errado aqui é o propósito da lei. A gente tem entendido a lei como obrigação, e a lei não é obrigação, não é esse propósito. Gálatas 3:24 diz para nós que a lei serviu de aio, né? A lei serviu para nos conduzir ao caminho, que às vezes a gente não entende o aio. A gente vê, por exemplo, hoje nos casamentos, que entra os aios na frente, ou seja, os aios estão lá para mostrar o caminho, e a lei serve para isso. Ela só serve ela serviu de aio para mostrar para nós que Cristo viria, e Cristo seria acima da lei. Então a lei só serviu mesmo na realidade para mostrar para nós o quão nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum se não fosse por Cristo. E é engraçado que ao longo da história do Antigo Testamento a gente vê o povo não conseguindo entender isso, né? O povo querendo acreditar que eles conseguiam fazer e não conseguindo fazer mesmo assim. E poucas pessoas, assim como esse salmista, reconheceram, né? Eu não consigo sozinho, me mantenho no teu caminho, porque sozinho eu não consigo, não me abandona, né? Davi várias vezes diz para Deus não virar o rosto dele, né? Não virar o rosto, não virar de costas para ele, porque ele sabe que ele merece que Deus vire o rosto, mas ele pede misericórdia de Deus. E a gente sempre fala que antigamente era pela lei, mas a gente vê cara, Davi para mim a principal prova de Deus de que não é pela lei. Porque Davi é um dos caras da Bíblia que mais pede misericórdia para Deus. Talvez porque é o que mais a gente tem em orações dele, né? A gente tem várias orações de Davi ao longo de Salmos. E a gente vê ele clamando misericórdia, pedindo desculpa, pedindo perdão, pedindo socorro. E, cara, como é que tu vai me dizer que não existia graça? Como é que tu vai me dizer que não existia Espírito Santo? Que não existia... que era só pela lei? Cara, Davi é a prova viva de que não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, justamente porque ele reconhecia que ele era pecador. Salmo 86, Davi diz assim, ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois sou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a Ti. Salva-me porque sou servo Teu e confio em Ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim. Oro a Ti o dia inteiro. Cara, isso é maravilhoso, né? A gente vê que o cara tá totalmente necessitado, né? Totalmente prostrado, pedindo socorro. E é justamente esse socorro que eu tô propondo a gente de pedir, de entender que, cara, o cara que nem acreditava que o Espírito Santo existia, talvez ele acreditava no Espírito de Deus, né? No Antigo Testamento eles falam do Espírito de Deus, mas ele não acreditava na graça, né? Não como conceito teológico que nem a gente acredita hoje. Ele acreditava na graça porque ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus era amoroso, ele lia na lei, e a lei diz várias vezes sobre o amor de Deus, só que a gente sempre se atém às partes pesadas da lei, a gente sempre entende a parte errada da lei, a gente sempre quer entender de uma maneira que faça o nosso esforço valer a pena, e nosso esforço não vale a pena, nosso esforço não vale nada, né, se não for guiado pelo Espírito de Deus. Por isso e Davi reconhece isso. Davi sempre fala: tenha misericórdia de mim, não vira tua face contra mim, eu preciso da tua presença, não me puna pelas coisas que eu estou fazendo, porque o que eu mereço é horrível, e eu não quero sofrer as consequências as consequências eternas daquilo que eu estou fazendo. Em nenhum momento Davi se abstém de pagar em vida pelas coisas que ele faz. A única vez que ele pede para não haver consequências sobre as coisas que ele fez é quando ele pede para os filhos dele não pagarem pelos pecados dele, né? Mas em nenhum momento ele diz que ele não quer pagar em vida
né, pagar pelas coisas que ele fez. O que ele pede é para Deus não se afastar dele por essas coisas, mesmo sabendo que ele merece. Ele diz, por favor, não tenha misericórdia de mim. E esse é o espírito que nós temos que ter, esse espírito de redenção, de pedir por socorro, porque se nós acreditamos que Jesus é um Cristo, um Salvador, nós entendemos que nós precisamos nos redimir. E só precisa se redimir quem está errado, quem fez alguma coisa errada. Então, se a gente for arrogante, orgulhoso e achar que a gente... Não. No Salmo 8 ele diz assim, ó: quando eu olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste em seu lugar, eu lembro o que é um simples ser humano para que pense nele, o que é o ser mortal para que te preocupe com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e desse-lhe a glória e a honra de um rei. Cara, é maravilhoso, né? O amor de Deus, esse amor que mostra que a vontade de Deus é justamente esse relacionamento, né? E esse relacionamento baseado em amor. E a gente só vai ter esse relacionamento quando a gente parar de viver como condenados e começar a viver de acordo com a vontade de Deus. E pra gente viver de acordo com a vontade de Deus, primeiro a gente tem que entender que nós fomos condenados e ele mostrou a vontade dele, mas ele disse assim, eu vou te fazer não ser um condenado. Tu vai viver minha vontade, não porque tu quer sair daqui e vir pra cá, mas sim porque eu te trouxe pra cá. Então, vive por gratidão, vive por amor, não vive por obrigação. Tu não é obrigado a nada, tu já foi salvo. Mas eu te salvei. Só que, cara, quando a gente começa a entender isso, quando o Espírito começa a entrar em nós e nós começamos a nos dedicar ao Espírito, nós vamos começar a ver os frutos do Espírito. A carne vai começar a perder força, porque nós vamos parar de alimentar ela e vamos alimentar mais o Espírito. E cara, quando a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, é militar mesmo, é lutar de verdade. É uma luta diária, que acontece todos os dias dentro da gente. E quem tiver mais bem alimentado, mais forte, vai ganhar. Então todos os dias essa luta acontece. Nós temos que todos os dias alimentar o nosso espírito mais, para que ele consiga vencer essa luta, né? Isso é uma alegoria, né? Isso está escrito em Gálatas 5,17, o espírito militar contra a carne. Nesse mesmo capítulo ele fala eu gosto muito de fazer esse exercício. Eu falei sobre ele na igreja e já falei aqui também. Nesse capítulo tem os frutos da carne e tem os frutos do espírito. Lê as duas listas e vê com qual tu está se identificando mais. Quando tu começar a ver qual tu está se identificando mais, tu 99,9% das vezes vai ver que tu tá muito... que se tu tem 2 do espírito é muito, se tu não tem 2 da carne já é um bom começo. Mas geralmente a gente vai ter quase todos da carne e quase nenhum do espírito. E a gente precisa começar a buscar... Cara, esse é um ótimo exercício. Olha só, aqui está dizendo que a carne nos faz irar e o espírito nos faz ser manso. Então, vamos trabalhar ponto por ponto. Tu tem 10 coisas, eu caio nas 10. Eu não faço nenhuma das 10 do espírito, nenhuma das 10 da carne. Vamos começar, faz uma por uma. Porque são exercícios demorados, sabe? Tu não vai deixar de ser uma pessoa irada do dia pra noite. Mas começa a se exercitar. Como que tu pode fazer isso? Ora, lê, e quando tu se irar, respira, não faz nada. Ou se tu fizer alguma coisa, para, se ajoelha, pede perdão para a pessoa que tu fez, para Deus, e diz assim, ó, fiz errado. Não uma automutilação, né? Que antigamente que muitas pessoas acreditam em automutilação, mas a Bíblia não permite automutilação. Mas sim se humilhar em espírito, não se automutilar. Dizer assim, Deus, caí, acabei de alimentar minha carne, me ajuda a não repetir isso. E tu vai fazer isso de novo. E tu vai dizer, mas não faz isso como um ritual, mas faz isso como um exercício de dizer, ó, fiz de novo. Se lembra, toda vez que tu fizer, se lembra do teu propósito. E começa a mudar. Começa a buscar a mudança. Porque eventualmente tu vai mudar um ponto, vai mudar outro ponto. Daqui a pouco tu vai ver que as coisas, né, a listinha da carne, tu começa a tirar os risquinhos, apagar, e começa a marcar na listinha do espírito. Ó, isso aqui eu tô fazendo, isso aqui eu tô fazendo, isso aqui eu tô fazendo. E, cara, eventualmente
a gente vai nos tornar mais próximos de Deus. É isso que nós vemos, que eu falei no Salmo 8 ali, que ele diz assim, o que é o homem para que tu te lembre deles? Na realidade, ele começa a declaração dizendo assim, eu olho para o céu, eu olho para a terra, eu olho para o mar, eu olho para tudo. Cara, olha a majestade que tu fez. O que é o homem para que tu lembre? No Salmo 19 ele diz assim, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória para o dia seguinte. Né? Na outra passagem diz assim, um dia dá testemunho para o outro dia. E aí no versículo 7 do 19 ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria aos simples. O ensino do Senhor são certos e alegra o coração. Os seus ensinamentos são claros e ilumina nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e só se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos que o ouro, até mesmo que o mais fino ouro. São mais doces do que o mel, mais doce do que o puro mel. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo, e eu sou recompensado quando eu obedeço. Lendo os livros da lei, né, os 5 primeiros livros, tem uma hora, eu não vou me lembrar o lugar, me perdoem por isso, mas ele fala, gente, cuidado com como vocês olham pro céu e como vocês olham pros astros, né, pra lua, pra estrela e pro sol, porque eles são lindos, mas vocês têm que cuidar para não adorar eles. E é justamente isso que ele fala no 8. Olha a beleza disso, a imensidão que é essas coisas, mas ele diz para não, mas no 8 ele reconhece, e mesmo assim tu nos fez maiores do que essas coisas. E muitas vezes a gente tem se dobrado a partes da criação que são menores que a gente, não porque seja menor, não porque seja menos bonito, porque, pô, é maravilhoso o céu. Cara, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é orar olhando pro céu noturno, estrelado. Eu acho isso uma sensação muito boa. Orar pra Deus, não pras estrelas, tá? Isso, não é pra adorar os astros, mas dito, o pai, por exemplo, ele gosta muito de serra. E, cara, o pai parece uma criança quando ele tá numa serra. E ele não fica dizendo assim, meu Deus, olha só aqui, como a construção das placas tectônicas tremendo e fazendo modulações rochosas e a água batendo na rocha e fazendo essas coisas, deixou isso aqui bonito. Não, ele faz, meu Deus, como a criação de Deus é maravilhosa. O pai louva a Deus quando ele vê uma serra, porque ele acha tão lindo, tão imenso aquilo. Ele entende a beleza da criação na serra. Eu tenho muito essa facilidade quando eu olho para o céu noturno estrelado, especificamente o céu. Quando eu olho para o céu nublado, que nem está hoje aqui em Santa Catarina, eu tenho outras sensações, são boas também, mas eu tenho outras sensações. Mas a minha favorita é de quando eu olho para o céu noturno, cheio de estrelas, com a lua ali no meio, e eu digo, meu Deus, olha só, eu não tenho ideia de quão imensa é a minha pequenez. Cara, é sério, é absurdo pensar. Em questão de perspectiva, essa semana não, acho que foi semana passada, a NASA, em conjunto com um empresário muito rico lá, dono da Tesla, dos carros Tesla lá, eles montaram um foguete e fizeram a primeira viagem desse cara, né? Ele não foi viajar, mas a primeira viagem financiada por esse cara para fora da órbita terrestre. Eles foram para uma estação espacial, né? um satélite. Nossa, muito lindo. Hã? Muito lindo. Cara, é maravilhoso ver as gravações, cara. A gravação, tanto desde o foguete saindo até as gravações deles lá, cara. E tu vê o tamanho, parece que vai cair, sabe? Racionalmente eu sei, não tem gravidade lá, mas a minha mente olha para aquilo e diz, meu Deus, se segura que tu vai cair. Só que, tipo, o satélite tá flutuando também, o satélite não tá se segurando. Eu tive em Foz do Iguaçu, nossa, aquilo lá, eu disse assim, cara, eu parecia uma criança quando eu vi aquilo. Tu olha aquilo e pensa assim, e eu tive lá numa época que estava muito cheio d'água. O cara lá do lugar lá disse assim, cara, fazia muitos anos que eu não via tanta água assim, né, em Foz do Iguaçu. E eu olhei para o lugar, eu olhei para aquelas cataratas ligando, entre na internet aí e olhe assim, drone nas cataratas de Foz do Iguaçu. E eu me maravilhei
pensando como é que Deus consegue fazer aquilo. Por quê? Da onde vem tanta água? Para onde vai tanta água? Entende? Como que volta? Sério. Ela tem 100 metros, 50 metros de altura, 60 metros de altura. E como é que a água sobe lá? Entende? Para descer depois tudo aquilo. Assim, é coisa inexplicável, sabe? Que a gente começa a olhar e tu começa a dizer, nossa, como é que pode alguém acreditar que aquilo surgiu de um boom? Não... Cara, é muito doido. Cara, eu recomendo muito vocês fazerem esse tipo de exercício. Procurar a serra, procurar os vídeos do eu não vou lembrar o nome do coisa, mas é Space X, Space X, né? SpaceX, que é o nome da empresa do Elon Musk, que junto com a NASA fez esse foguete. Procura os vídeos deles, olha pro céu de noite, olha pro céu chovendo ou não, olha pro céu de manhã, olha para as montanhas ao redor da tua casa. Tenta ir numa beira de mar de noite. Isso é uma outra... Cara, beira do mar de noite com estrela, pra mim, é uma coisa que... inexplicável. Tenta encontrar onde a criação fala contigo. Onde que Deus consegue falar contigo através da criação dele. Pra te entender que a revelação de Deus tá também na criação. Que a revelação de Deus tá quando a ciência diz assim, nós descobrimos que existem muitos mais planetas, e eu digo, meu Deus do céu, tem estrela que a gente vê, pra vocês terem noção, tem estrela que a gente vê, geralmente as mais bonitas, que não são estrelas, mas sim planetas, refletindo a luz do Sol. Geralmente as maiores são planetas e a gente não sabe, a gente acha que é estrela. As estrelas, muitas das que a gente vê já morreram, só que a luz delas demora tanto para atravessar o universo que ainda está chegando luz. E eu não sei se vocês já fizeram o exercício de tentar ver a luz chegar, tipo desligar uma lâmpada e ligar a luz e ver a luz chegando em algum lugar. Não tem como, porque é muito rápido. E a velocidade da luz é a velocidade mais rápida que a gente tem, a do elétron, né? Mas mesmo assim, essa velocidade demora anos e anos e anos para chegar aqui na Terra, a luz das estrelas, de tão longe que elas estão. E a gente tem visto luz de estrela que já está morta, que já se apagou a luz. Por quê? Porque é maravilhoso, cara. É gigante o negócio, é gigante, tá tão longe que demora anos. E eu vejo isso com uma maravilhosidade tão grande, gente. E assim, a partir do momento que tu começar a se maravilhar pela criação, se maravilhar pela palavra, começar a amar essas coisas, a gente vai começar a falar disso o tempo inteiro, sabe? Semana passada a gente leu Lucas 6,14, que fala: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Em Mateus 12:34 fala uma coisa parecida. Jesus diz: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se vocês são pessoas ruins e o coração de vocês está cheio de coisas ruins, como que vocês vão falar coisas boas? A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente começa a se maravilhar e encher o nosso coração com a criação, com a palavra de Deus, com as nossas orações, com a nossa comunidade, com o trabalho de levar comida e palavra de Deus para a comunidade, a gente vai começar a encher o nosso coração da palavra de Deus. E a partir desse momento, a gente vai começar a falar dela. E quando a gente encher nosso coração e falar dela, né? Uma coisa que eu anotei aqui, o músico sempre volta a falar do seu instrumento, né? Tu vai conversar com o músico, ele sempre vai falar de música. O motoqueiro sempre vai falar de moto. O motoqueiro sempre vai falar de moto, cara. O assunto gira. Eu acho que música é o mais fácil de falar disso, porque música sempre tem pra tudo, né? Então assim, ele sempre vai lembrar de uma música que fala do que tu tá falando. Mas um exemplo mais grotesco é gente que gosta de futebol. No Brasil é muito comum isso, cara. Tu tá falando de qualquer coisa, o cara que gosta de futebol, ele vai lembrar de uma coisa nada a ver, que vai lembrar ele de futebol, e o cara vai falar de futebol, cara. Gente que é fanática pro futebol consegue tirar futebol, não sei da onde nas conversas. E a gente tá conversando sobre qualquer coisa e o cara consegue puxar pro time dele. E é incrível isso. E o crente devoto sempre volta a conversa para as riquezas que ele encontrou na palavra de Deus.
na vontade de Deus. A gente olha no Facebook, né, as fotos iniciais das pessoas ali, como é que é a foto do perfil. A foto do perfil revela bastante o que a pessoa é. Tu bota lá, o cara tem um que bota o logo do Inter, o outro bota o logo do Grêmio, o outro bota o logo do Avaí, o outro bota o logo foto com a filha, foto com o marido. Com a filha, com o marido. Foto viajando. O pai seria uma pessoa que botaria foto na serra, foto no... Mas mostra quem tu é. Tu gosta... Tem gente que posta várias fotos, eu já vi, com como é que chama? Big Ben, lá em Londres, no fundo. Daí com a Torre Eiffel em outra foto. E porque gosta de mostrar que viajou. Não aquilo que marca, né? Mas acha bonito. Porque é coisas que marcam quem tu é, sabe? A nossa identidade. E a identidade do cristão devoto, esse cara que sempre volta a vontade, as conversas dele para a palavra de Deus, tem um nome. Mas peraí, eu vou dizer assim, meditar e ter respeito não são mais um exercício que fazemos para sermos bons cristãos, mas sim coisas que nós fazemos porque a gente é assim, nós somos cheios do Espírito, e essa se tornou a nossa identidade. Respeitar a lei e meditar na lei não é um exercício que a gente faz, e sim, é quem a gente é. A nossa identidade é adorador. Isso que está escrito na nossa identidade, adorador. Então, assim, a gente começa a adorar com tudo que a gente faz. A gente começa a adorar a Deus quando a gente vê quando a gente se maravilha com a criação. A gente começa a louvar a Deus quando a gente se maravilha com uma música. Mesmo música secular, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, que acha errado ouvir música secular, mas tem gente que concorda. Eu não tô aqui pra dizer que tu pode ou não pode, até porque eu acho que se tu acha que tu não pode, que tu tá pecando se tu ouvir, e se tu acha que tu não tá pecando não ouvindo, provavelmente não tá, realmente. Só cuida com as letras que tu tá ouvindo, isso é importante. Mas assim, o que eu tô dizendo é, mesmo com coisas que não falam explicitamente de Deus, tu vai estar adorando a Deus, porque essa é a tua identidade. Tu adora a Deus porque essa é a tua identidade, não porque tu acha que tu tem que fazer isso. Não porque assim, olha, quando eu tô lendo a Bíblia eu tô adorando, quando eu tô jogando videogame eu tô ocupado jogando videogame, né? Mas não, cara, a nossa identidade é adoradora, a gente consegue adorar fazendo qualquer coisa. Cara, eu comprei o jogo do Homem-Aranha porque tava muito barato no começo do mês, e eu fui jogar aquele jogo, cara. E tipo, tinha a opção de jogar de dia, no pôr do sol e de noite. Como eu falei, eu gosto muito da noite, então eu já botei de noite. E cara, eu tô jogando com o jogo do Homem-Aranha e tem lá, é Manhattan inteiro o jogo. O mapa é o Manhattan, cheio de prédios, assim. Não foi Deus que criou os prédios, né? Foram os humanos. Mas, cara, é lindo, mesmo assim, a inteligência que Deus deu para os humanos, que daí a gente começa a ver, até nas construções humanas a gente consegue adorar a Deus, de ver o quão lindo Manhattan é, cara. Tu sobe num prédio gigante lá no jogo, tu consegue ver a ilha inteira de Manhattan. Não é uma ilha porque tipo, não é mar em todos os lados. É um riozinho que tem em volta de Manhattan, que separa ele do resto dos Estados Unidos. É no meio dos Estados Unidos. Tipo, se os Estados Unidos fosse aqui, tem uma ilha dentro dos Estados Unidos. Bem dentro. Que é separada por um rio. É o Hudson e algum outro rio, que eu não me lembro o nome. E, cara, é muito bonito, porque é uma ilha no meio do nada. É uma ilha no meio do país, né? No meio de Nova York tem um pedaço de terra separado. E é gigante, velho. Os maiores prédios do mundo estão lá. As Torres Gêmeas eram lá. O Empire State é lá. E... cara, eu não lembro o nome do outro prédio que eu vi lá, que é muito gigante, assim. É gigante, tem uns 3 prédios gigantes no jogo e que eu sei que existem de verdade. Porque tem prédios lá que eu sei que não existem também. Eu quero que, cara, voltando a Foz do Iguaçu, visitem Foz do Iguaçu quem tiver a oportunidade. Lá em Foz do Iguaçu, assim, tu anda, tu vê as maravilhas que Deus fez na cascata lá. Aí tu anda 5 km pro outro lado, tu vê a maravilha que o homem fez, Itaipu. Cara, a usina, né? Cara, é uma monstruosidade aquilo. E, cara, é lindo demais. Aí tu vê assim, o que Deus fez e o que Deus deu o poder para o homem fazer. E aqui, só para ler o Salmo 19 de novo, só que na NVI, ele diz assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de sua mão. O dia fala para o outro dia e a noite revela para outra noite, sem discurso e nem palavra.
Não ouve-se a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras vão até os confins da terra. Cara, a noite proclama uma outra noite sem voz. E eu fico maravilhado, é isso que eu digo. Tudo que eu olho, eu vejo Deus. Cara, isso é incrível, assim, a gente começa a ver, aquele poder de um amigo ateu teu de fazer um negócio muito bom e tu não ter medo de dizer pra ele, cara, hoje Deus te usou pra me abençoar. E tu dizer assim, muito obrigado, cara, porque tu deixou Deus te usar na minha vida. E, cara, o cara não vai entender nada. Muitos vão ficar ofendidos, a maioria não, tá? Ao contrário do que a gente pensa, nem todo ateu é revoltado ou extremamente agressivo. Muitos deles vão te dizer assim, cara, eu não acredito em Deus, mas que bom que tu acha que ele me usou pra te fazer bem. Enfim, sobre a identidade de adoradores, vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero... Já 10h30. Então, mas infelizmente a gente fugiu muito do assunto falando da criação e não estava isso programado. Salmo 119, versículo 14, o versículo da semana passada que a gente leu. Mais me alegro com os teus caminhos, com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aqui a gente vê alguém que tem a identidade de adorador. Alguém que tem riquezas, mas que se alegra mais com os testemunhos de Deus. Com as coisas que Deus deu para ele, com as coisas que Deus representa para ele, do que com todas essas riquezas que ele tem. Filipenses 3,7, Paulo diz: o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Quando eu olhei para Cristo, eu vi que tudo que eu tinha feito na minha vida não valia de nada. Então, não valeu a pena. Foi só perda de tempo. Eu podia não ter feito essas coisas e me dedicado mais para Deus. O que ele fez? Ele usou todas essas coisas que ele tinha aprendido para honrar Jesus. Porque diz, pelo menos, eu não vou jogar isso aqui fora. Eu vou usar isso aqui para glorificar ele. Sabe? E é a mesma coisa que o salmista fez. Ele usou todas as riquezas dele para glorificar o nome de Deus. Semana passada a gente citou que as duas pessoas que a gente acredita que possam ser os escritores, que são Esdras e Davi, os dois estavam envolvidos com a criação do templo. Davi estava envolvido com a criação do primeiro templo, que ele doou, o pai, quanto que é? 65 bilhões. 65 bilhões, o equivalente a 65 bilhões. Davi conseguiu sozinho juntar o dinheiro necessário para o primeiro templo, que não foi construído por ele, sim pelo filho dele. Esdras também não conseguiu fazer a construção do templo de primeira. Eu não lembro se foi ele que construiu ou se anos depois outra pessoa construiu, mas assim, ele começou o projeto, ele dedicou a vida dele para aquilo. Então assim, são duas pessoas que tinham poder político, tinham dinheiro, mas eles abdicaram disso para dizer, isso aqui não me vale de nada se eu não aplicar em quem Cristo é para mim, quem Deus é para mim, né? No caso de Davi, porque naquela época Cristo não tinha vindo ainda. Mas em Filipenses o Paulo fala, considerei perda por causa de Cristo. A alegria do salmista e a alegria do Paulo não vem do dinheiro, nem do reconhecimento que eles têm pelas coisas que eles foram, nem de fazer as coisas certas, mas sim de fazer a vontade de Deus. Eles não cumprem obrigações. Eles fazem as coisas porque é isso que eles são. Eles são adoradores. Eles meditam e respeitam a vontade de Deus. O zelo de Paulo pela palavra, indo de lugar em lugar pregando o evangelho e enviando cartas às igrejas por onde ele passou antes, para que eles não se perdessem na doutrina de Deus que foi ensinada por eles, mostra o zelo que ele tinha, que se assemelha muito com o zelo de um cara que escreveu 176 versos de poemas falando bem da palavra de Deus, não só para glorificar a Deus, mas para fazer as pessoas que lessem pudessem decorar e manter aquele louvor à palavra de Deus na cabeça e no coração. Esse era o intuito dele. Esse é o intuito dos dois, de colocar a palavra de Deus no coração das pessoas que eles conhecem, que eles veem. E é de forma acróstica, né? Isso é bom tu citar, que ele fez em acróstico, né? Por causa das letras. Que é para facilitar a decoração. Isso. Tudo é feito para facilitar. Em hebraico tem todos os esquemas de poesia. Se eu não me engano, rima não é uma coisa comum no hebraico para poesia, então não tinha rima, mas tinha esse negócio do acróstico, que era muito comum. Quando eles queriam fazer um poeminha bonitinho, eles geralmente faziam acrósticos. E o cara fez um acróstico gigantesco, né? Um acróstico onde cada letra, de todas as letras do alfabeto, tem 8 versículos, 8 versos, né? E daí ele vai lá.
Faz verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8. Troca de letra, faz mais 8. Troca de letra, faz mais 8. Então deu 176 versos. E o acróstico é feito para decorar, como eu citei. Os assuntos não se interligam com coisas linguísticas, de dizer assim, ó, e, ou portanto, ou contudo, não tem essas ligações linguísticas. A ligação que tem é justamente no conceito. Elas se conversam entre si com o seu significado, né? Então, por isso que várias vezes a gente cita o anterior, cita o próximo, cita conceitos de outros salmos, porque eles se conversam entre si. E se conversar entre si é justamente para ajudar na decoração. De tu lembrar, olha só, esse versículo 22 aqui, ele fala de uma coisa muito parecida com o que fala o 12. Então tu começa a puxar da memória o 12, e tu decora o 12 lendo 22, tu decora o 13 lendo 53, etc, etc. Várias coisas assim que te ajudam a decorar. Esse era o intuito do salmista quando ele escreveu. E a gente tem reafirmado muito e conversado de como esses versículos são parecidos, né? A gente fala de vários versículos, a gente repete. A gente já leu esse capítulo de Gálatas antes. No Salmo 119 a gente já tinha lido o 5:17. A gente já leu o Lucas. Hoje eu botei Mateus justamente para tentar dar uma diferenciada. Todos esses trechos do Salmo 119 que não são o 15 que eu li hoje, o 14 a gente estudou semana passada, o 9, o 10, o 11 e o 12 a gente fez nas semanas anteriores. Se eu não me engano, no 12 eu li aquele 97, 98, 99 e 100. Então, todos os versículos externos que a gente leu hoje e os versículos do Salmo 119 que a gente leu hoje, que não são o 15, a gente já tinha estudado antes, mas é justamente por causa disso, porque é uma coisa concisa e ela é feita justamente para a gente decorar, para um lembrar o outro. Interliga, né? Para interligar, para fazer um texto conciso, não com a linguística, mas sim com conceitos. E conforme a gente avança, cada vez mais a gente vai ver isso acontecer. De um versículo conversar com outro versículo anterior, ou futuro. Por isso que eu acho complicado quando uma pessoa pega um versículo e tira fora do contexto. Não. Cara, eu tentei justamente ilustrar isso quando eu fiz o seguinte. Eu botei um versículo fora de contexto propositalmente, né? O espírito milita contra a carne, são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Daí você pensa, meu Deus, sem esperança. Se a carne está lutando contra o espírito para não deixar a gente fazer as coisas que o espírito quer, já era. Daí eu disse, não, mas calma, o versículo anterior fala, vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Daí tu diz, tá, pelo menos isso tem uma esperança. Apesar de que o espírito tá lutando contra a carne, se a gente viver pelo espírito, a gente vai parar de dar força para a carne. Então tem uma esperança. O problema é que é difícil, né? Se a gente tem que lutar pela lei, se a gente tem que viver no espírito pela lei, vai ser muito difícil, porque é difícil botar a lei em prática. Daí eu li o 18 que diz, se vocês são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então assim, a palavra explica a palavra. Assim como um dia testifica o próximo dia, a palavra testifica a própria palavra. A melhor explicação bíblica que tu vai ter para um versículo está em outro versículo da Bíblia, provavelmente. Ou no contexto dela, ou em outro versículo. Como a gente citou ontem, várias vezes o que está sendo dito por Paulo ou por Jesus são referências Pedro também faz muito isso. Se eu não me engano é Pedro que faz isso também, na epístola dele. Que citam coisas que foram faladas no Antigo Testamento. Então, se tu não tiver conhecimento e profundidade, ou não falar com alguém que conhece, tu nunca vai saber que o que ele está falando aqui não tem significado em si sozinho, mas sim tem significado para toda uma cultura judaica que tinha de fundo para aquela comunidade. Aquela comunidade leu aquela frase e logo remeteu à lei. A gente não tem a lei decorada, então não aconteceu isso com a gente. A gente precisa estudar para isso acontecer. Então a gente não pode, a exposição que a gente faz toda semana aqui dos versículos, versículo por versículo, serve justamente para isso, para a gente ver com o que esse versículo está conversando da própria Bíblia, porque ele não está sozinho. Nenhum versículo da Bíblia está falando sozinho. Nem Jesus chorou está falando sozinho. A Bíblia interpreta a Bíblia. A gente precisa... os melhores estudiosos da Bíblia, os melhores comentários da Bíblia são justamente os comentários que buscam ligar um versículo com outro. Cara, eu já vi muita gente falar assim, ó...
tu vai ver um cara pregar, ele começa num versículo, vai para Gênesis, vai para Apocalipse, vai para isso, vai para aquilo e nunca chega em lugar nenhum. Bom, a parte de não chegar em lugar nenhum realmente é ruim, mas geralmente essas pessoas não estão não chegando em lugar nenhum. Quando a pessoa faz essa viagem bíblica, não necessariamente é uma coisa ruim. A pessoa pode estar perdida, acontece às vezes. Mas exposição bíblica justamente é sobre isso. Sobre tu pegar um versículo e viajar a Bíblia inteira com ele. De tu ver aonde que esse versículo está na Bíblia. Na realidade é só para dar ênfase àquilo que tu está falando. Também. O problema que às vezes acontece é que tem pessoas que pegam uma ideia e aí pegam versículos bíblicos para confirmar a ideia. Daí tu começa a pegar vários versículos fora de contexto. Aí é problema. De tu pegar um versículo fora de contexto, daí tu justifica ele com outro versículo em outro lugar que é fora de contexto, e com outro versículo fora de contexto. O importante é, pega o contexto daquele que tu tá lendo e procura ele em contextos em outros lugares da Bíblia. É isso que a gente faz aqui. Eu li Gálatas 5 inteiro, eu li Gálatas inteiro para conseguir poder usar, né, Gálatas aqui. Não dá para eu usar Gálatas aqui sem saber o que ele está falando. Porque às vezes essa militância, essa luta que ele está falando aqui, não é o que eu quero usar. Então se eu usar aqui para embasar um pensamento X e ele estiver sendo usado para embasar um pensamento Y, não vai dar certo. Eu fiz isso justamente... Eu fiz um texto uma vez expondo o Conheceis a verdade vos libertará, justamente por causa disso. A gente tem usado o significado de verdade de uma maneira errada. E eu tentei expor. E como que a gente expõe? Olha, esse versículo tem um contexto. Olha esse contexto aqui. E joguei o contexto. Daí eu disse assim, mas esse versículo não está falando sozinho. A Bíblia fala de verdade em outros momentos. Daí eu fui, olha o contexto de outro versículo que fala sobre verdade. Então o que acontece? Tu vê o que o versículo está falando e tu vê se a Bíblia fala mais vezes sobre isso, né? Tu não vai buscar confirmações daquilo que tu está pensando, e sim mais comentários bíblicos sobre aquilo que está sendo dito naquele versículo. Esse versículo de João que fala sobre a verdade, ele está falando sobre a verdade. Que verdade que ele está falando? Daí tu procura Jesus falando de novo, porque é Jesus que fala essa frase. O que mais que Jesus fala sobre verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Opa, então aí tem uma possibilidade. Talvez a verdade que ele esteja falando não seja um fato, né? Um fato de tipo alguma coisa que aconteceu de verdade, e sim a verdade, uma pessoa que é a verdade, que é Cristo. Então, e justamente é isso, né? Quando ele fala a verdade vos libertará, ele está falando dele mesmo. Até porque a verdade nunca sempre é verdade. Que a verdade, por exemplo, tu conversa com duas pessoas, as duas pessoas têm uma verdade diferente uma da outra. Não que alguma esteja mentindo, né? Então assim, ele não está falando de, como tu falou, de fato, verdade, né? Porque, por exemplo, se vocês verem, existe ponto de vista, e aí cada ponto de vista tem uma verdade. Então não que um esteja falando a verdade e o outro esteja mentindo, não. No ponto de vista de um é verdade e no ponto de vista de outro é verdade. A única verdade que é verdade é Cristo ou a palavra. É as duas verdades que ele cita na Bíblia. Quando ele está falando eu sou a verdade, ele está falando dele, e também ele fala que quando se conheceis a verdade, ele está falando tanto a respeito de Cristo quanto a respeito da palavra de Deus. Então a verdade ela pode ser Cristo e pode ser a palavra de Deus. Quando ele fala eu sou a verdade, ele fala justamente eu sou a revelação de Deus, né? Uhum. É isso que ele está falando. E toda a palavra de Deus é a revelação de Deus. Então, quando ele diz a verdade vos libertará, é a palavra de Deus. É a revelação de Deus. Tanto através das E a revelação de Deus é a Escritura, e é Cristo. E é Cristo. São as duas revelações que a gente tem. Hoje a gente tem só a Escritura, né? Porque naquela época eles tinham a Escritura do Antigo Testamento e Cristo. Hoje a gente tem a Escritura em si, porque Cristo foi adicionado às Escrituras. Então hoje nas Escrituras a gente tem tudo isso. Mas a verdade é a palavra de Deus, a revelação de Deus aos homens. Essa é a verdade que ele fala. E também eu citei, eu trouxe outros versículos que falam sobre libertar e sobre o que nós somos presos. Então, assim, eu peguei esses 3 pontos muito importantes do versículo: o que é a verdade, como que nós vamos ser libertos e do que nós vamos ser libertos. E eu expus
usando contextos que falam sobre a mesma coisa. Não coisas que falam o que eu quero dizer, mas sim o que a Bíblia fala sobre isso, né? E isso que é muito importante. Esse é um exercício muito gostoso de fazer e muito importante de ser feito, que a gente começa a cair menos em textos fora de contextos ou em mentiras. Já estamos no final, né? Já estamos depois do final, na verdade. Eu vou fazer o convitezinho que eu sempre tento fazer no final, né? De dizer pra gente... sempre tento fazer um convitezinho de uma... então, com base nisso, vamos fazer tal coisa. E hoje o convitezinho é pra gente orar e pedir pra Deus pra Ele guiar as nossas meditações e as nossas adorações todos os dias. Não para que elas sejam belas e memoráveis, como foi o Salmo 119, mas para que elas possam edificar a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele todos os dias. E não só o nosso relacionamento com Ele, mas eventualmente começar a mudar nosso relacionamento com a nossa comunidade, com a nossa igreja. E a gente conseguir transmitir esse amor que a gente tem pela palavra e por Deus para as pessoas. Porque quando a gente mostra amor para as pessoas, a gente está mostrando o nosso amor para Deus também. Então, que Ele nos guie nessa meditação, na palavra, e faça a gente respeitar a palavra de Deus não como um livro muito importante nas nossas vidas, que provavelmente foi escrito por Deus, mas como a vontade de Deus expressa por meio de mãos humanas, por meio de um livro humano, mas a vontade de Deus, respeitar a Bíblia do jeito que ela é, de decorar a Bíblia no sentido base da palavra decorar, não de saber de cor. De cor é a mesma coisa que decorar, né? Tem a mesma etimologia. Mas não de ter decorado, de saber de cabeça, mas de colocar no coração, na sede da afetividade, né? Decorar, de coração, saber de coração, de emocionalmente, dela estar impregnada, mesmo que não com as mesmas palavras, mas com os conceitos arraizados no nosso coração. Saber, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso sentimento, adorar a Deus e colocar Ele em prática. Colocar Ele em prática na nossa vida, o Espírito, os atributos do Espírito. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie. Assim como o salmista tem pedido ao longo dos versículos que a gente tem visto. Ele tem buscado, e tem também, além de buscado, pedido para Deus ajudar ele, que a gente possa fazer esses dois exercícios, de buscar e de pedir para Deus nos ajudar, até que um dia isso pare de ser um exercício e comece a ser a nossa identidade. Nós somos adoradores, nós meditamos na palavra mesmo quando a gente não está lendo a palavra, nós adoramos a Deus mesmo quando nós não estamos fazendo coisas que tem como base o intuito de adorar a Deus. Nós adoramos a Deus porque essa é a nossa identidade. A gente toma café adorando a Deus. A gente mexe no computador adorando a Deus. A gente trabalha adorando a Deus. A gente vive nossas vidas para adorar Ele. Nós entregamos totalmente nossas vidas a Ele. Amém. Esse é o exercício que eu convido a fazer. É bem difícil, mas ele começa com coisas simples. Meditar na palavra como exercício, orar pedindo ajuda como exercício, até que isso se torne parte do nosso cotidiano, parte do nosso coração. Vou fazer uma oração para finalizar, depois o Pai vai dar os avisozinhos que a gente sempre costuma dar. Amém? Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra. De aprender que, mais uma vez, que nós não somos nada. De aprender mais uma vez que nós, comparados com a criação Tua, nós não somos nada. Em beleza, em magnitude, em tamanho, nós não somos nada. Mas a importância que Tu nos deu é uma coisa extraordinária. Amém. É uma coisa que nós não somos merecedores. Mas Tu deu por amor, por misericórdia, não por merecimento. E eu te agradeço muito por isso. Por me ajudar a entender que não é por merecimento que eu estou aqui. Não é porque eu sou muito inteligente que eu estou fazendo esses estudos. E sim porque eu tenho tentado te buscar. E eu tenho tentado compartilhar com meus irmãos como eu tenho tentado te buscar. Para que nós possamos te buscar juntos. Entender que nós não somos perfeitos e provavelmente nunca seremos aqui nessa terra, mas que Tu está ao nosso lado, nos ajudando nessa luta entre o Espírito e a carne, que nós possamos cada vez mais alimentar esse Espírito, cada vez mais deixar essa carne mortificada e fraca, enfraquecida, porque nós buscamos diariamente essa identidade cristã, essa identidade de adorador, que só Tu pode nos dar, que essa identidade vem através de exercícios diários de adoração, de leitura e de meditação na Tua Palavra, de oração, pedindo para que Tu guie nossos dias, desde as nossas orações e as nossas leituras, até as coisas que normalmente não têm a ver contigo, que tudo possa ser feito pelo Teu Espírito a ver contigo, para que nós possamos Te adorar em todos os momentos das nossas vidas, em todas as áreas, Te glorificar e Te exaltar, que tudo em nossas vidas Te dê glórias, e que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, pois Teu é o reino, para todo sempre. Amém. Amém.
Amanhã às 20 horas nós temos transmissão ao vivo da igreja, vai ser o culto presencial e transmissão ao vivo. Domingo às 18h30 nós temos nosso culto também às 18h30, que vai ser transmitido ao vivo. E as lives na terça-feira às 20 horas, Sermão do Monte e quarta-feira novamente aqui o Salmo 119. Fique na paz e que Deus abençoe. Até. Amém.